Bom dia, amigos. Estamos reunidos mais um domingo, dia 15 de setembro de 2024, para mais um culto matinal dominical. Sejam todos bem-vindos e que esse momento seja um momento de estarmos iniciando a semana buscando em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu vou iniciar lendo um texto da Bíblia que está em Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto mal como bem? Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Águas correram sobre a minha cabeça, então disse: estou perdido. Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz. Não escondas o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. De mim te aproximaste no dia em que te invoquei, disseste, não temas. Pleiteaste, Senhor, a causa da minha alma, remiste a minha vida. Eu li alguns versículos do capítulo 3 do livro de Lamentações de Jeremias. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Invoquei o Senhor e ele me acudiu. Deus está atento às nossas orações e ele é quem nos salva, é quem nos ajuda, quem perdoa os nossos pecados. E é a ele que temos que recorrer no dia das angústias, das tribulações, porque ele está pronto a nos socorrer. E ele quer dar todo o bem àqueles que o buscam. E Jesus diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, buscai-o enquanto está perto. Porque hoje ainda é dia da oportunidade de crermos em Jesus, nos entregarmos a Ele,
de declararmos: nós cremos, Jesus querido, que o Senhor morreu por nós na cruz para nos libertar de todo pecado e nos livrar das iniquidades, das enfermidades, de toda maldade. O Senhor prometeu: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas para isso, nós temos que crer, dizer: eu aceito Jesus, invocar o seu nome. E a única maneira de nos achegarmos a Deus é através de Jesus Cristo, porque assim Deus se manifestou ao mundo, enviando o seu Filho amado, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, no dia de hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração, entregue-se nos braços do Senhor e declare: eu te aceito, Jesus Cristo, e eu quero que o Senhor dirija meus passos, a minha vida. Um dia essa porta se fechará e aí não teremos mais oportunidade. Mas enquanto é tempo, vamos nos entregar ao Senhor, como aqui nessas lamentações de Jeremias. Vamos clamar pelas misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos. Eu vou estar cantando uma música, acho que você sabe, não sei. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra que não pode mentir, por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, para sempre, ó meu Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos declarar que cremos no Senhor, que entregamos o nosso caminho ao Senhor. E o Senhor é quem nos salva, nos redime da morte, perdoa os nossos pecados. E nós declaramos isso, Senhor, que queremos a cada dia te louvar, te glorificar, te adorar. Vem Espírito Santo habitar em nós, para que possamos desfrutar da tua presença, da comunhão com o Senhor. Abençoa esse culto, esse momento que estamos aqui meditando na palavra do Senhor, começando a semana, o domingo, orando em comunhão com o Senhor. Recebe, Senhor, a nossa oração, a oração de cada um dos teus filhos que está participando conosco, que participará mais tarde, que cada um esteja entregando as suas dificuldades, as suas angústias, os seus temores nas mãos do Senhor. E o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos ou pedimos, segundo o poder que há no nome de Jesus. Abençoa agora o estudo bíblico da tua palavra. Derrama a tua unção, Espírito Santo, sobre o Michel, que ele transmita aquilo que provém do Senhor para o coração dele, para o nosso coração, para todos aqueles a quem essa palavra alcançar. Obrigada, Senhor, por tudo,
porque o Senhor tem suprido cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigada por tudo. Amém. Amém. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Cumprimento a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dentro do tema maior, conhecendo Deus. Hoje eu quero falar sobre o poder da palavra e a fidelidade em relação a ela. O poder da palavra de Deus e a fidelidade de Deus em relação à sua palavra. O texto que eu gostaria de pegar para a nossa meditação e reflexão está em Hebreus, capítulo 1, os versículos 1 e 2 apenas. Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, veja a palavra, muitas vezes, e de muitas maneiras, vou repetir, muitas maneiras, não há uma só maneira, muitas, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Muito bem. Esse texto está falando a respeito de algo que principia, que está lá no princípio, quando você abre esse livro chamado Bíblia. E eu gostaria que você fosse agora para o capítulo 1 do Gênesis. Dentro desse contexto maior, conhecendo Deus, falou Deus de muitas maneiras e de muitas formas aos pais pelos profetas. Então, Gênesis, quando você abre esse livro, você depara no capítulo 1 inteirinho com uma palavra designando Deus, que essa palavra nós já vimos o nome de Deus como Elohim, no sentido de um plural, como se fosse deuses, de um singular de El. E aqui no caso, Elohim, como que se fosse deuses, num plural, se revelando no contexto da criação. Esse capítulo inteiro, primeiro, só vai encontrar essa palavra para Deus, Elohim. Até o capítulo 2, 3. A partir do capítulo 2, 4, eu gostaria que você abrisse agora, Gênesis, capítulo 2, o versículo 4, diz assim: esta é a Gênesis dos céus e da terra. Parece que ele vai descrever de novo o contexto da criação, da formação do universo, do cosmos. Mas ele não está se referindo a isso. Ele deixa mais claro agora, porque a pessoa de Deus que agora aparece aqui não é mais apenas Elohim. Já vimos isso, o nome de Deus. Agora aparece o tetragrama mais Elohim. Em outras palavras, aquele eu sou que Deus disse, ou conhecido como Javé, Jeová, ou uma forma aspirada de respirar, inspirando e expirando para falar o nome do Senhor. Que é esse contexto que a gente fala na palavra Jeová, Javé. Você também fala no sentido de uma respiração, inspirando e expirando, como se falasse essa palavra de um tetragrama
correspondente que nós já comentamos a respeito. Aqui vai aparecer então a junção dessas duas palavras. Elohim, Jeová. E ele diz, essa é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando aí aparece a palavra Senhor Deus os criou. Parece que ele vai fazer uma nova descrição. Não, ele começa a explicar um fato que é muito interessante. Enquanto o Elohim cria e faz, aqui ele vai explicar como aquilo que foi criado e feito é formado. E aqui ele dá uma conotação da importância do homem para governar todas as coisas criadas. E ele diz assim, não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. A importância da interdependência desse homem que Deus criou e que agora, no 2:7, ele fala que ele vai formar. E quem forma não é o Elohim apenas, o contexto pleno, mas o sentido aqui desse título. Mas ele está falando agora de alguém que de uma forma antropomórfica, isto é, como um ser humano pode se relacionar com Deus e como esse Deus, Elohim, se relaciona com o ser humano. Uma forma humana, porque aqui ele forma o homem. Ele plasma o homem da terra, sopra na sua narina o espírito, o sopro de vida, e o homem se torna alma vivente. Então ele forma também um ser semelhante a ele, e aqui nós podemos chamar trino: corpo, alma e espírito. E ele continua falando a respeito desse Senhor Deus nesse capítulo 2, em que ele forma o homem, forma a mulher e forma a família, para o propósito para o qual ele os criou, no capítulo 1, 26, 27, e Gênesis, que nós já falamos, 5, 2. No princípio criou Deus o homem e a mulher, e lhe chamou pelo nome de Adão, e os abençoou, e dando a eles, como fala no capítulo Gênesis 1, 26 e 27, dando a eles uma condição específica de imagem e semelhança a Deus, para com ele, interdependente com ele, governar essa criação. Aí ele continua falando a respeito dessa comunicação dele com esse ser criado, Adão, a sua mulher. E no capítulo 3, fala que a serpente, versículo 1, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus, está vendo? Ele já tinha falado no final, lá, a terra produza criação. Mas agora ele falou, o Senhor Deus formou. Que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. E aí ela tem uma conversa com essa mulher, essa serpente, quando dá a queda do homem. Esse capítulo também continua falando, e aí ora aparece a palavra, o contexto Deus, nessa conversa, como também Senhor Deus. Mas o que é mais interessante, que lá no capítulo 4, eu gostaria que você fosse, e você vai perceber que agora, o homem, depois de expulso do paraíso, agora quem se comunica com ele e permanece com ele, já não é o Elohim, também não é o Elohim Jeová, que o formou, mas agora é o Jeová, ou Javé, ou aquele tetragrama que nós falamos, aquelas letras, e que muitas vezes para o judeu era substituída por Adonai, para não colocar essas 4 letrinhas, porque para eles era muito sagrado falar nesse contexto do Senhor. E aqui ele chama o Senhor, e ele está agora falando que Adão e Eva concebem e dá à luz a Caim. Então disse, concebi um varão com o auxílio do Senhor. Aí aqui aparece a palavra Javé ou Jeová.
Então, isso é muito interessante nós comentarmos antes, porque, na realidade, o que a gente mais encontra quando vai estudar, que esses contextos escritos desses 5 primeiros livros, chamado Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio, tem 3 correntes para dizer como eles foram constituídos. A primeira corrente fala que esses 5 livros primeiros que estão aqui escritos, eles foram, segundo a tradição religiosa judaica e muitas correntes do cristianismo, escritos por Moisés. Tem citações que falam no transcorrer de Êxodos, Número, em que Deus pede para Moisés escrever os acontecimentos, escrever numa tábua a respeito das leis que Deus havia promulgado. Josué depois fala também que ele repetiu escrevendo em tábuas aquelas leis que Moisés havia dito. E esse é corrente, uma forma de pensar, que foi escrito todos esses 5 livros, e o próprio Jesus, em João 5,46, afirma aos judeus: se de fato vocês crescem em Moisés, se referindo a esse contexto do Pentateuco, também creriam em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Jesus falando isso. Ele escreveu a meu respeito. Essa é uma forma de pensar como foi constituído esses 5 livros. A segunda forma, eles acreditam que no transcorrer da história houve tradições orais que foi transmitido de pai para filho e foi levado segundo a cultura judaica, e conforme viveu esse povo, foram formadas algumas fontes ou tradições transmitidas oralmente que depois foram escritas ou transcritas. Essa é uma das correntes mais fortes que muitos acadêmicos, teólogos e estudiosos da Bíblia preferem utilizar, porque aparece aqui nome para Deus de forma distinta. E segundo esses que analisam, esses teólogos, esses acadêmicos, eles falam que essas fontes, elas são, primeiramente, uma fonte chamada javista, que é J, que vem dessa palavra, desse tetragrama, a partir da origem do reino de Judá, que é o reino do sul, quando houve a divisão entre o reino do norte e o reino do sul, isso no século 9 a.C. Então eles se baseiam nisso para afirmar esses nomes para Deus como se fosse uma tradição oral que depois foi escrita e foi amalgamada numa construção para formar esse Pentateuco. A segunda fonte que eles falam é a chamada tradição oral ou eloísta, que vem de E, que é de Elohim, que é da região do norte de Israel, que é o Reino do Norte, aquela região correspondente a Samaria, para cima, quando houve a divisão entre o Reino do Sul e o Reino do Norte. Que daí é que veio essa tradição, que foi transmitida e que chegou depois e foi construído isso, por isso esses nomes aparecem como Elohim, Elohim de Jeová. E depois tem a fonte chamada Deuteronômia, ou Deuteronomista, ou Deuterocanônica, que é a D, que se baseia no século 7 a.C., no reino de Judá, que se baseia nesse livro de Deuteronômio, provavelmente ligado à reforma do rei Josias. E depois tem a fonte chamada sacerdotal OP, cerca do século 6 e 5 a.C., durante o exílio da Babilônia. Então eles falam que essa construção toda e o restante da Bíblia vai aparecer esses nomes de forma distinta em toda a Bíblia e vão sempre se referindo a esse Deus dessa maneira. E tem uma terceira corrente. Essa corrente terceira é que a visão teológica que muitos têm, cristã principalmente, que toda a Escritura, como diz Paulo, foi inspirada por Deus e escrita por homens. E a pessoa não tem que se preocupar muito quem escreveu, por que escreveu, mas que se inspirada e escrita,
é o que nos coloca diante desse Deus que se revela e fala. Como Hebreus disse, ele falou de muitas maneiras. E esse Deus vai se revelando dessa forma, e a gente vai entendendo que não importa se é um contexto teológico judaico, como eles pensaram, Moisés escrevendo, apenas ele escrevendo, se são várias pessoas que escreveram, porque eles até comentam e discutem a respeito, então, quem escreveu em Deuteronômio a respeito da morte de Moisés? Então, teve alguém que escreveu, ele não podia escrever a respeito da sua própria morte. Então, eles falam que teve outros arranjos. Então, a corrente de fontes e de tradições orais que a compõem, eles percebem que parece que tem 2 relatos da criação, 2 relatos do dilúvio, e a gente vai percebendo que as palavras que denomina Deus, elas continuam sendo as mesmas, elas não mudam. Então, acredito que há esse contexto dessas junções para revelar, primeiramente, o Elohim, eles dizem, como um Deus assim muito distante, soberano, eterno, e que precisa de profetas, de visões, revelações, distante, mas percebam que está sempre usando pessoas. Então, Deus, ele fez o homem ter o Espírito para ser uma conexão com o Espírito dele, para falar com o homem. Eu já falei, Deus não fala com a alma do homem. Deus também não fala com o corpo do homem, físico. Ele fala com o Espírito do homem. E como que ele fala? É o Espírito Santo testificando com o Espírito do homem e falando para o homem. Por isso que nós vamos perceber em Gênesis 6,3, em que ele fala, o Espírito do Senhor, veja a palavra, Senhor, não está falando mais Elohim, aquele contexto dos divinos juntos formando todas as coisas, criando, não. Agora ele fala do Senhor, ele está se referindo agora a contexto daquele, o eu sou, aquele tetragrama, o Senhor. Então ele fala que o Espírito meu não ficará para sempre com o homem. Então, essa terceira condição é a condição que eu vejo. A própria leitura que você tem aqui da Bíblia, você vê que essa descrição que ocorre no Gênesis, do capítulo 1, 2, o 3 e o 4, mostra nitidamente a triunidade de Deus que veio aparecer bem depois, quando principalmente a igreja teve que questionar um problema que estava sendo discutido se Jesus, homem, poderia ser verdadeiramente Deus. Aí entra aquele contexto filosófico, o contexto teológico de homens que ficam perdendo muito tempo. E a Bíblia já revelou de maneira muito clara, que eu vou mostrar aqui, o sentido de como Deus fala, como ele se revela, como ele se apresenta. Então nós temos que entender que o teólogo Tertuliano foi o primeiro a usar o termo trinita, trindade, em seus escritos para o Elohim. Essa palavra que fala de deuses, um título no plural para Deus que os judeus usam para pôr no princípio ele. Sendo 3 pessoas em uma só. Não é assim, 1 mais 1 divino mais 2 divino. Não, ele está falando que existem 3 pessoas numa, mas uma potencializa a outra, com os mesmos atributos, com as mesmas naturezas divinas, e elas são potencializadoras. Orígenes falou sobre a comunhão entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso já no Novo Testamento. A teologia judaica não aborda a trindade. Então a doutrina da trindade veio depois com a revelação de Jesus e um questionamento de seguidores de Ario, o arianismo. Então no primeiro concílio de Niceia, no ano 325 depois de Cristo, se confirmou a divindade de Jesus, que havia um problema e um questionamento a respeito disso. Depois houve um outro concílio de Constantinopla em 381 depois de Cristo. E aí se confirmou a divindade do Espírito Santo. E tudo que está sendo falado aqui foi que Jesus falou lá em João 5,46, quando ele disse: se vocês crescem em Moisés, vocês também creriam de mim, porque ele falou a meu respeito. Então, esses nomes que foram escritos, não importa por quem, mas sim que foram escritos
por homens, mas inspirados por Deus, nos coloca primeiramente diante do Elohim. Veja como é interessante. E esse Elohim já está mostrando um contexto de trino, mas que parecia não ser conhecido, mas agora, com a revelação de Jesus, falando em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que as Escrituras e Paulo assim o coloca, vai abrindo esse entendimento. Então esse Gênesis 1, 2, 3 e o 4 já está revelando as três pessoas da Trindade num processo da criação, Elohim. Elohim Jeová, de uma forma antropomórfica, como ele formou o homem, como ele formou a mulher, como ele formou a família. É o Gênesis. Primeiro ele cria, está no capítulo 1. No capítulo agora correspondente 2, ele está falando que ele forma, ele dá uma forma visível, palpável. Ele faz. Então aí nós temos o criar, que é o bará, trazer a existência do nada, que é algo que Deus estava fazendo um planejamento, ele faz e depois dá a forma, como ele gostaria que assim fosse, junto com ele para administrar o universo. Isso é de uma maneira assim muito simples. E o capítulo correspondente ao 4 é o Senhor Deus agora, que é o Espírito Santo, com o homem conversando, não só com Adão e Eva, Eva reivindicando um outro filho para o Senhor, e o que é interessante, esse Senhor falando com Caim, perguntando para ele, onde está teu irmão? E essa conversa que estava acontecendo já tinha acontecido com o Pai, com o Senhor Deus, símbolo da própria representação que nós temos daquela pré-figura adâmica do homem, representado, como diz Romanos capítulo 5, da figura desse último Adão, Jesus Cristo, ou o segundo Adão. O último homem, o segundo Adão. Então isso vai deixando claro que a Escritura vai se autoexplicando e vai revelando as coisas que já estavam, mas que não estavam assim muito claras. E agora, em Cristo Jesus, abre-se o entendimento para abrir a capacidade do saber e do conhecer do que estava sendo revelado já no Antigo Testamento. Olha que coisa maravilhosa quando a gente vai entendendo esses contextos. Então, o Elohim, que aparece lá, que é o primeiro que aparece, que nos coloca em íntimo contato, ele fala que ele é o Criador. É uma pessoa divina que usa o verbo, veja a palavra, ele usa o verbo, a sua palavra, o poder da sua palavra, e diz que o espírito dele já estava chocando as águas, isto é, chocando a vida existencial, porque ele vai falar como que ele criou, como ele trouxe isso, como ele gostaria que assim fosse o universo. E aqui nós já vimos que esse universo foi formado, e a gente agora vai entendendo isso, que João 1, de 1 a 3, parece que João retoma esse princípio e diz, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. Então ele volta agora a fundamentar, João, no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 3, começa a colocar novamente um entendimento voltado lá para aquele princípio, revelando que a Trindade já estava presente lá. Sem discutir a doutrina da Trindade, quando ela surgiu, mas revelando esse Deus que hoje é conhecido como Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Já estava revelado no capítulo 1 como Criador, por isso que é considerado o Deus Pai. Então essa pessoa divina, trina, que aparece como Elohim, agora tem um contexto de revelar e potencializar as demais pessoas que vão se revelando no contexto da história, para formar o homem, Elohim, Jeová, ou o Senhor Deus, e para falar com o homem, o Senhor. E aí nós vamos entendendo que Deus não é uma pessoa divina, uma, mais não. É uma única pessoa, sendo as três, uma vezes um, que no final vai dar um.
Eles se potencializam. É que nem você está com a carne, alma e espírito. Um tem que potencializar o outro. Tanto é que eu falei que Deus não fala com a alma nem com a carne, ele fala com o espírito. Então, o espírito fala com a alma sua. O teu espírito fala com o espírito de Deus. E o espírito de Deus falando com o seu espírito, o teu espírito fala com a tua alma. A tua alma agora fala como tem que ser o comportamento do seu corpo em relação ao mundo. Aí você recebe estímulos do mundo que vão atuar na sua alma. E a sua alma tem que ir até o teu espírito para, com Deus, ter a revelação e ele falar através, quer seja da palavra ou de outra forma que eu vou falar como revela, como ele se revela, em próximos estudos, como ele fala, para que você possa ter o esclarecimento para a sua alma, como você se comporta diante de uma situação que você se encontra, que é a condição, que é o mundo em que você está, para não ser envolvido. E você vai precisar, como já falamos, do contexto da fé. Então, nós já percebemos que a Bíblia, no princípio, nos coloca diante do Deus Elohim, único, eterno, soberano, que tem poder criador e usa a sua palavra e dá origem a tudo. E a palavra de Deus, o Logos, o Verbo, João 1, de 1 a 3, afirma que ele é o Cristo, esse agora que se faz homem. Por isso, aquela discussão teológica que precisou de um concílio para dizer se Jesus era verdadeiramente divino, humano e divino, 100% humano, 100% divino, nem precisaria, porque já está revelado já lá no princípio essa realidade. Então no princípio era o verbo de João, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. De quem? Do verbo, da palavra, Cristo. E sem ele nada que foi feito se fez. Por isso que o Cristo é o Filho de Deus. Jesus é um homem que nasceu e ele é o ungido, o Cristo, daí a palavra Cristo, ungido, para fazer uma função específica para o qual ele veio numa forma humana. Assim João afirma que Jesus Cristo, o Cristo, é o verbo e a sua palavra, que é a palavra de Deus, é o meio pelo qual Deus criou o universo. E lemos Hebreus 1, 2, que eu volto a repetir. Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, aos patriarcas, pelos profetas. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, Jesus o Cristo, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ponto. Veja como é interessante isso. Então, todo o capítulo 1 do livro de Gênesis, até o capítulo 2, 3, a expressão para Deus é Elohim. Então veja que é interessante. E se repete essa revelação no transcorrer das Escrituras. E toda vez que aparece no transcorrer das Escrituras, você vai encontrar essa palavra Elohim sempre com alguma coisa assim. Disse o Senhor. Disse o Elohim Jeová. E disse o Elohim. Então Deus está sempre num contexto do disse. Então, Deus fala e Deus diz. Aí a turma fala dizer e falar é a mesma coisa. São verbos que têm o mesmo sentido. Não, tem uma pequena diferença. Quando você fala, você profere palavras sem uma preocupação com que você foca em conteúdo. Mas quando você diz, você foca no conteúdo específico. Então você não é apenas uma conversa, porque há um contexto de compromisso, há um contexto de responsabilidade por aquilo que você diz. Deus, como não tinha a quem jurar, ele simplesmente jurou por si mesmo. Então, ele criou a condição da fidelidade à sua palavra. Porque a sua palavra é o suficiente para garantir o que ele fala. Então, Deus sempre disse. Mas ele fala através dos profetas. Ele disse com Jesus, falou com Jesus usando parábolas,
mas também ele deu ordem, como ele dá ordem ali quando ele se refere ao Elohim Jeová. Lá no contexto do Gênesis 1, ele não fala de ordem, ele fala, disse o Senhor e assim se fez. Depois ele começa a falar que ele dá ordem, ele conversa, ele fala. No capítulo 1 você não vê ele conversando com o homem, porque é um processo criativo. Como ele faria o universo, como ele organizaria. Então ele estava tudo pronto. Então aí o Elohim Jeová aparece para o contexto da formação. Então aqui é muito importante que a expressão Elohim, que se repete como criador, veja como é interessante, tem em relação com o contexto da soberania, com o poder eterno desse que tem toda a autoridade, autor de toda a idade, de todo o processo criativo. E ele tem esse contexto de criar, de fazer. E depois ele vai se revelando para formar, se relacionar, conversar e depois até mesmo habitar num homem, o Espírito Santo, que é o próprio Deus se revelando aonde que ele se refere no capítulo 4, chamando de Senhor. Sempre que aparecer a palavra Elohim na forma plural para Deus, você vai perceber que sempre diz que ele cria. Veja como é interessante. Mas também que ele separa. Ele cria, separa o que ele vê que é bom. E sempre que ele faz as coisas que ele vê, separa e vê que é bom, ele vai falar que é bom e muito bom. Tanto é que Gênesis 1:2 e Gênesis 1:6, ele diz, haja luz, houve luz, dia e noite, separou. Não disse bom, porque aí ele viu onde estava o contexto de algo que agiria contra a luz. Porque ele falou que ele dá forma à luz e ele cria, ele traz existência às trevas. Como se fosse um contexto de antimatéria. Gênesis 1:6, ele faz o firmamento, os céus, no meio das águas que já existiam, que o Espírito Santo chocava. Aí ele separa as águas para cima, como eu já falei, seres celestes. E as águas para baixo, seres terrestres. Então ele vai criar, nesse firmamento, separando as águas de cima para os seres celestes e as águas de baixo para os seres terrestres, ele faz, a partir desse acúmulo da água aqui, formar a terra. Que na sequência ele fala que as águas agora se ajuntem num só lugar e formam a terra a partir das águas. Então ele vai descrevendo agora de uma maneira literal todo o contexto dessa forma que ele está criando, produzindo, que é o sentido verdadeiro, literal. É quando Jesus diz, em verdade vos digo. Esse dizer em verdade é como se fosse assim, um amém. Não tem que questionar. É como se ele estivesse falando, o eu sou está falando aí a respeito disso, como aquele que cria também. Sempre aparece o nome de Elohim nesse contexto do plural. E o interessante, ele separando o que é bom, o que é ruim, ele vai criando todas as coisas conforme o plano que ele traça. Disse e depois fala, também o Elohim. Disse também, Gênesis 1:9. Ajunte-se as águas num só lugar e aparece a porção seca. Aí aparece a palavra terra com T maiúsculo. Gênesis 1:14. Ele faz os luzeiros no firmamento que ele criou entre as águas. Ele fala, alumiar a terra, sol para governar, a lua para governar a noite, o sol para governar o dia. Separa dia e noite, veja, ele separa de novo. Mas aí ele fala que foi bom. Enquanto no contexto da luz criada, ele separou das trevas, não falou bom, mas agora ele faz o dia e a noite e fala, é bom para marcar tempo, estações, anos, dias. Então ele fala desse contexto de separar também e falou, é bom. Gênesis 1:20, povoem as águas. Aí descreve as aves, os animais aquáticos, a produção dele. Depois, 1:24, produz a terra, fala dos animais que a terra produz, que são animais domésticos, depois selváticos e tudo mais. E no final, fala assim, Gênesis 1:26, também disse Elohim.
façamos o homem para governar a criação, a nossa imagem e semelhança. Homem e mulher os criou, lhe chamou de Adão no dia que foram criados. Gênesis 5:2, Gênesis 1:27. E falou, disse Deus, sede fecundos, abençoo vocês, encho a terra com filhos, semelhante a Cristo, a imagem e a semelhança. E aí, é esse contexto antropomórfico que aparece no capítulo 2, Elohim, Jeová, que conversa também com o homem, porque ele vai se expressar de uma forma humana depois. Por isso que o sangue de Cristo já era conhecido antes da fundação do mundo, porque Deus já sabia como faria, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, Gênesis 1:20, Deus disse para serem fecundos, encherem a terra, governarem, mas não sobre os homens, mas sobre as coisas criadas. Em Gênesis 2:4, até o final desse capítulo 2, você vai encontrar agora a palavra Elohim, Jeová, se referindo a Jesus Cristo, como aquele que é divino, mas que também é humano. Você vê, teve um concílio para provar isso. E a Bíblia já estava falando dessa realidade, só que nós não entendíamos. E agora nós temos essa revelação pelo próprio Filho, que veio falar nesses últimos dias e falou que ele falou conosco. E quem tem o Filho tem o Espírito que ele enviou, e o Espírito agora revela as coisas para nós. E nós não precisamos ficar na ignorância das coisas. Porque quem tem o Espírito Santo, ele falou que ele vai não só revelar o Cristo, mas também vai fazer coisas que nós precisamos fazer, entendendo, compreendendo e também agindo. Então agora, você vê que no 2:7 ele diz que ele forma o homem. Depois ele descreve a formação do jardim, coloca o homem, depois ele vai falando que ele forma a mulher, depois ele forma a família, mas acontece que nenhum filho nasceu ainda no paraíso, mas foi expulso de lá. E foi lançado para a terra de que fora tomado. E aqui você vai ver no Gênesis 3:1, a afirmação que diz assim, inclusive a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, tá vendo? Que o Senhor Deus, mas lá só falou Elohim, agora não, agora está falando o Senhor Deus tinha feito. Disse a mulher, Gênesis 3:1, está mostrando agora a segunda pessoa junto com ele no processo criativo. A expressão Senhor Deus é a forma antropomórfica, volto a afirmar isso de maneira muito clara, para que seja formada as coisas, formado o homem, formada a família, para que esse Deus seja uma expressão no homem e nessa família, dele, aonde ele se encontrar, como nós falamos, como adoradores que Deus procura. E aí ele conversa com esse homem. O Gênesis 3:8-9, ele fala claramente que o homem conversava. E a voz de Deus era ouvida no paraíso. Olha que coisa incrível. E o próprio Adão diz que quando pecou, ouvindo a voz de Deus, tomou consciência, ele disse que ele teve medo e se escondeu. Ele falou, quem te disse que você estava nu? Você comeu daquela árvore que eu disse para você não comer? Aí há um processo de jogar a culpa. E a gente sabe muito bem que vai acabar onde? Na serpente. E o que é mais interessante, Adão, ele como essa pré-figura de Cristo, que é o primeiro Adão, vai estar agora como sendo a expressão do Cristo, daquele homem que Deus falou, façamos o homem. E Jesus, quando estava morrendo, disse, está consumado. Sabe aquele homem que o Senhor quis fazer? Agora está consumado. Aquele homem teve o contexto do afastamento. Agora, em mim, todas as coisas se reconciliam. Aqui nós vamos encontrar a citação que está lá em Romanos 5,14, falando dessa pré-figura que o primeiro Adão seria desse Cristo que veio, Jesus. Expulso o homem assim do paraíso, no capítulo 4, você vai ver essa relação do homem, da mulher e dos filhos, e Deus agora como Jeová, ou Yahvé, ou aquele tetragrama, falando com eles e dizendo, olha, eu vi o teu semblante, viu? Teu semblante não está legal, você vai aprontar, viu? Então Deus está avisando, sempre avisa o homem, sempre avisa. Mas a pessoa às vezes não quer ouvir, tem consciência, até o mais maldoso homem, antes de fazer alguma coisa ruim, ele olha de um lado e do outro para ver se não tem alguém olhando, mas esquece que Deus está vendo
todas as coisas. É onisciente, onipresente, onipotente. Ele esquece desse contexto, desse divino, que o criou e que está aí com os olhos atentos para ajudá-lo e não para julgá-lo. E o que é mais interessante é que agora você vai ver que o Espírito Santo fala com o espírito do homem. E assim transcorrem todas as Escrituras. O Senhor Jeová se refere ao Espírito Santo. Gênesis 6,3 é quando ele diz: o meu espírito não agirá para sempre no homem. Então o homem tem o seu espírito, que foi o sopro de Deus, mas não tem o Espírito Santo. Tem a sua alma, que entende realmente quem ele é, mas ele não passa a entender por que ele se tornou tão afastado de Deus. E agora Jesus vem restaurar essa imagem e semelhança para ele compreender todos esses fatos. E por isso afirma que o Espírito Santo é o Senhor. Paulo falando em 2 Coríntios 3,17. O Espírito Santo, ele é o Senhor. Por isso, nós temos aqui o contexto da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você vai perceber que para você começar a ter uma comunhão plena com esse Deus que se revela de uma forma trina, vamos chamar assim, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ele fala, batiza-o, isto é, imerge ele na compreensão do conhecimento do Deus Pai, na compreensão do conhecimento do Deus Filho, batiza ele, imerge ele no Deus Filho, estar em Cristo e estar no Espírito Santo. E quando você estiver nessas três condições, andando, você expressará o verdadeiro sentido do divino. E não é só isso. Quando termina qualquer contexto de culto, você coloca o nome de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na comunidade em que você está levando a revelação da sua palavra. E você vai encontrar isso em 2 Coríntios 13,13, em que Paulo fala que o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo seja esse contexto revelado em você. E ele fala até de uma maneira assim, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é algo que foi visível, o amor de Deus Pai, que é difícil de ver e de entender, mas que nós pudemos compreender em Cristo, por isso que ele começa falando que a graça de Cristo esteja sobre. Depois, o amor de Deus Pai, que agora a gente entendeu que é a revelação que foi revelado em Cristo, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre vocês. Pronto, fechou o que o Gênesis estava falando. E o que agora nós entendemos como a gente deve viver. Então, o Deus Pai, o Criador, agora você pode afirmar isso, o Elohim, disse e tudo veio a ser criado. Bará, veio do nada. Cabe bem para Deus essa palavra. O Deus Filho, no sentido Elohim, Jeová, Jesus, o Cristo de Deus, ele diz e ele dá ordem e ele fala por parábolas, e tudo vem a ser formado ou completado. Em Cristo isso acontece. Por isso que quando ele está aqui, você vai encontrar ele falando por parábolas, mas ao mesmo tempo dizendo para aqueles que precisam de alguma coisa uma palavra de conteúdo, direta. Ah, eu quero tal coisa. Falou, vai, seja feito. Porque é o poder da palavra fazendo isso. O Deus Espírito Santo mantém tudo isso de uma maneira que há a harmonia, que há paz, que aparece o que nós chamamos a justiça e a alegria de se viver com gratidão. Então o Espírito Santo é a comunhão final em que ele faz com que esse amor agora seja plenificado no contexto da relação divina, humana e humana-divina. Então ele diz para nós que o Espírito Santo diz assim, lá no Apocalipse 2 e 3, fala inclusive para a igreja, e junto com a igreja convida outros a serem igreja, e diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele estava falando que ele testifica com o nosso espírito, Romanos 8, e aí nós sabemos que somos também filhos e filhas por adoção em Cristo Jesus. Não somos mais pessoas
filhos da ira. Não, agora somos filhos, que em Cristo Jesus somos uma nova pessoa. Tem pessoas que escutam, queridos, mas não ouvem Deus. Tem pessoas que enxergam, mas não conseguem ver Deus. Bem como tem pessoas que falam e nada dizem. Você já ouviu alguém falar assim, esse cara falou um monte de coisa e não disse nada? Talvez para ele. Às vezes ele falou muita coisa e não disse nada para ninguém mesmo. Você já viu conversa de boteco? Às vezes acaba até em briga, até em discussão. Não há edificação. E nós fomos feitos para falar de coração a coração. Deus fala ao nosso coração, ao nosso espírito, e nós falamos ao espírito daquele que está ouvindo a respeito de algo que tem importância. Por isso que nós devemos medir o que nós falamos, as palavras que nós dizemos. Então a comunicação com palavras, você tem duas formas de expressar. Ou você fala ou você diz. Deus sempre diz. Agora eu vou explicar esse contexto para encerrar o nosso pensamento. Falar é o ato de usar a voz para você conversar ou de proferir palavras sem focar no conteúdo. Ponto. Dizer enfatiza o conteúdo. Veja como é interessante. O que é necessário e importante, o que é essencial, que está sendo comunicado com autoridade e com compromisso. Razão de você, ao dizer algo, você se compromete. Veja bem a palavra, compromete. Quando você diz, eu vou fazer isso, compromete. Se você falou isso, meça antes de falar. Porque tem uma promessa com aquele que você disse e o que você faria. Por isso, você não pode mais retroceder. Você tem que cumprir o que você falou. Então, meça antes de falar. Você é fiel não a outra palavra, a outra pessoa, mas a palavra que você disse a outra pessoa. Por isso que muitas vezes você vai encontrar pessoas falando que ama, falando que vai estar junto, falando que vai ficar até a morte separar, e no final se separa. Porque não fizeram com fé, isto é, com fidelidade ao que ele disse. Então tem muita gente ainda hoje falando, mas não dizendo, porque quem diz se compromete. E não volta atrás, mesmo que sofra o prejuízo do que falou. Tem gente que fala assim, menino, se você fizer isso, você vai levar uma correção. Aí vem outro, menina, se você fizer isso, eu vou te corrigir. Aí a pessoa faz e não é corrigida. O que aconteceu quando o Senhor Deus disse para o homem lá no Gênesis? Ele disse, no dia que você comer dessa árvore, certamente você vai morrer. E o homem morreu. Mas o diabo aparece e diz também. E começa falando, Deus não disse assim? Distorcendo o que Deus disse, queridos. Mas ele disse porque ele disse com o intuito de um conteúdo. Ele não mudou o conteúdo. Ele está falando de comer, estava falando da mesma árvore, estava falando de Deus. Ele não mudou o conteúdo. Ele só fez com que o conteúdo fosse invertido. Eu falo, no dia que você comer, então você será. E Deus, quando falou e fez o homem, ele falou, porque eu te fiz assim, você fará. Então ele inverte para tirar o quê? O contexto que ele deu já para o homem. De ser abençoado, de ser fecundo, multiplicar, da imagem e semelhança. Ele inverte isso. Jesus foi tentado como? Presta bem atenção para você ver. Eva foi tentada como? Qualquer ser humano é tentado como? Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Todos nós caímos na mesma esparrela. Mas Deus nos deu condição de defendermos. Jesus, quando foi tentado, a tentação não foi para transformar pedras em pães. Ele falou, você não está com fome? Usa esse teu poder, você não é filho? Olha, a tentação é, você não é filho de Deus? Usa esse teu poder. Para mostrar que você é. Faça. E mata a tua fome. Aí você vai perceber que ele vai falar, olha, se você prostrado me adorar, então o primeiro é a concupiscência da carne. A segunda é a concupiscência dos olhos. Olha todo esse mundo, leva ele no pináculo de um templo
e fala, olha para todo mundo que está aí, está vendo esse mundo que está? Eu te dou ele inteiro, todos os reinos que estão no mundo, toda a glória, toda a autoridade eu vou te dar. Toda a glória, autoridade eu vou te dar. Veja, olha. E Jesus falou, não tentarás o Senhor teu Deus, só Ele farás culto e adoração. Eu não vou prostrar para você nem adorar. Já falamos isso também. Aí no final, Ele vai oferecer o quê? O contexto de dignidade. Você não é o filho de Deus? Os anjos vão estar cuidando de você. Não se preocupa, nem Deus está cuidando. Pula daqui, você nunca vai tropeçar. Quem pula não tropeça, se arrebenta, meu querido. Jesus falou, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí, o mal o abandonou. Toda tentação que o ser humano tem é porque alguém vem dizer alguma coisa para mexer num conteúdo da tua fé, para você perder a fé. Por isso que ele foi tentado da mesma maneira. E olha como é interessante. E quando você é fiel à sua palavra, pelo que você disse em relação a qualquer coisa, inclusive em relação a Deus, você revela agora o contexto do que ele nos ensina, a manter a autoridade, a exousia que ele nos deu. Porque dínamos pertence a Deus, é o poder de Deus, mas o poder que ele nos dá não é de dínamos, esse pertence a Deus, é o poder de exousia, que o mal também tinha. E o mal queria dar para Jesus a exousia. O que ele queria dar? O poder de ter as coisas. E ele fala, não precisa, Deus já me deu todo o contexto para eu fazer as coisas juntamente com ele. Então nós temos que Deus é soberano, tem autoridade, e que é mais? Que a palavra dele é eterna, é viva, é eficaz. Poderíamos falar muitas coisas a respeito da sua palavra, que é o Cristo, que já veio, que se revelou, e tem um propósito para o qual ela foi proferida, que ela foi dita. Deus disse, tudo veio existir. O Senhor Deus disse, deu uma ordem, e a gente sabe, o homem não fez. O que aconteceu? Aí Deus entrou num processo de trabalho. Qual foi o trabalho que Deus teve que fazer? Fazer a reconciliação, morrendo, não matando e não se matando, morrendo. Porque o mal veio falar o seguinte, Deus é mentiroso, viu? Eu estou dizendo para você, você pode comer que você não morre. Hoje, Deus está falando o contrário. O homem estava no paraíso, querido, e lá tinha para ele comer de todas as árvores, inclusive a árvore da vida para viver eternamente. Mas só tinha uma árvore que era do conhecimento do bem e do mal. Falou, dessa não. Agora no mundo, o Evangelho de João diz que concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida provém do mundo, que leva-nos à tentação que aconteceu com a Eva. Ele falou, Eva, dá uma olhadinha. Tá vendo? É bonita a árvore. Ela falou, é bonita. É boa para comer. Ela falou, é boa para comer. Ele falou, e você vai ser como Deus, soberba da vida. Ela comeu. Jesus foi tentado da mesma forma. Você não está com fome? Carne. Olha os reinos, veja, concupiscência dos olhos. Depois ele falou, a soberba da vida. Você não é filho? Ele vai estar sempre com os anjos te protegendo. Pula, faz o que você quiser, que ele vai resolver o teu problema. Então ele falou, não tentarás o Senhor teu Deus. E o mal se afastou. Você também é tentado assim, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. Isso não muda, ele só é assim, ele é repetitivo. Ele não é criativo. O mal, ele é repetitivo para tirar o que Deus criou, formou de uma maneira plena para interdependente com ele expressá-lo aonde você se encontra. Então, o mal, ele é repetitivo e não criativo. Por isso que o Espírito Santo, ele falou, continua falando e vai continuar agindo no homem, inspirando os homens e fazendo com que os homens sejam uma expressão da imagem e semelhança de Deus. Por isso que Jesus, quando foi ao Pai, ele falou, guarda a minha palavra. E guardando a palavra, diz que a palavra de Deus é a água em que o Espírito Santo vai estar sobre para usá-la como a estrutura que fortalece você nessa rocha que é Cristo. E o Espírito Santo vai te dar capacidade de você falar a hora que for necessário, quando necessário.
Então, você vai perceber que até em Caim, o Espírito Santo, antes dele fazer alguma coisa errada, ele disse, teu semblante caiu. Você vai aprontar, viu, Caim? Aí ele aprontou. Aí o Senhor vem, o Espírito Santo fala com ele, na sua condição, e diz o seguinte, onde está o teu irmão? Ele queria ver a resposta dele, como Deus, o Elohim, o Senhor Deus, falou para o Adão, onde você está? Agora ele fala, onde está teu irmão? Ele fala, sou eu o tutor do meu irmão? Ele que se vira. Aí o Senhor disse assim, o sangue do teu irmão clama a mim. Você matou teu irmão, né? Não precisou nem falar, né? O Caim falou, agora eu vou fugir de Deus. Mas Deus não deixou ele embora. O Senhor, revelado agora no Espírito Santo, falou que pôs um sinal nele para que ninguém o matasse. Ele usa ainda da graça, para que há tempo do homem se arrepender. Mas o homem não quer muitas vezes, ele acaba se afastando totalmente, e falou que foi para a terra de Nod, e construiu tudo que era contrário ao que Deus havia falado, que ele tinha uma cidade preparada nos céus. E ele preferiu fazer todas as coisas aqui na terra, tendo a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, a soberba da vida, e abandonando o que Deus havia prometido. Aí a pergunta vem, eu gostaria de saber como que eu me encho de Cristo. Ele falou, guardando a palavra de Deus. Porque o Cristo é o verbo, é a palavra de Deus, que se cumpre em cada um de nós. Por isso que essa palavra, disse Jesus, ela tem que ser praticada, e não apenas sabida, falada, mas tem que ser dita numa prática, confessada e professada e acrescentada. Ah, como que eu cresço no Espírito Santo? É fácil. Você pega Efésios capítulo 5, a partir do versículo 18, Paulo diz como que você se enche do Espírito Santo. Ele fala, falando. Aí falando como? Uns com os outros. Que jeito? Com salmos, entoando hinos, cânticos espirituais, louvando ao Senhor de coração. Que mais? Como eu me encho de Espírito Santo? Fala, dando sempre graças por tudo ao Deus Pai, segundo que Ele deu em Cristo Jesus, com gratidão, que é a vontade do Pai. Ele fala, e sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Qual era o temor de Cristo? A união e andar com o Pai, na unção do Espírito, para expressar o Pai com a sua vida. É isso que eu queria falar com os irmãos hoje. A importância da palavra. Então, que você possa ver que a Bíblia fala muitas vezes que a palavra dita no seu tempo certo, ela é como se fosse uma vasilha com ouro, prata. Mas às vezes a palavra dita fora de hora não tem significado algum. Então tem muita gente que fala muito e diz quase nada. Jesus, quando dizia, tinha foco, tinha objetivo, era direto, alcançava o coração das pessoas e transformava as pessoas. Ele falava por parábolas. Olha que coisa incrível. Mas quando ele dizia, ele era o eu sou, o verbo, fazendo com que as pessoas entendessem que ele era o médico dos médicos, que ele era aquele que desde o princípio estava com Deus, a palavra de Deus, formando todas as coisas, como o próprio João falou. Que ele é o verbo de Deus que se fez carne, é o próprio Deus. E o Espírito Santo é o Deus Senhor, que agora está conosco, para em nós e através de nós, primeiro em nós nos transformando e através de nós agindo, para sermos uma expressão desse Cristo onde nós estivermos. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, para a honra e glória de Deus. Amém? Amém por essa palavra. Vocês entenderam? Eu já ouvi várias vezes falar sobre esses termos, né? Para Deus, Elohim, Elohim Jeová, Jeová, e eu entendi plenamente. Mas talvez, se você ouviu a primeira vez, é necessário, às vezes, eu assistir de novo, ouvir mais calmamente, para poder assimilar plenamente. Então, antes de encerrarmos, eu vou cantar uma música. Satisfação
é ter a Cristo, não há menor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus, em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim, satisfação sem fim. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, porque nós temos como ouvir a Tua palavra, porque tem aqueles que pregam a palavra, que falam, que ensinam, Senhor, e como agora, Senhor, o Michel disse a Tua palavra e nós ouvimos. E que assim nós possamos a cada dia estar ouvindo a palavra do Senhor, lendo a Bíblia, sentindo o manifestar do Espírito Santo através de nós, mostrando Deus a nós. E lendo a Bíblia, ouvir também o que Jesus nos disse. Ó Deus, a Tua palavra é perfeita, é eficaz, revigora a alma. Por isso, que possamos dar muito valor à Bíblia, à palavra de Deus, e que nunca nos afastemos dos seus ensinamentos. Por isso é importante participarmos de estudos bíblicos, de lermos nós mesmos a Bíblia, pedindo a unção do Espírito Santo para nos revelar, porque os homens que escreveram a palavra foram inspirados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo pode nos dar o entendimento dessa palavra que foi escrito. Por isso, ao lermos a Bíblia, que possamos orar. Vem Espírito Santo, ensinador, fale comigo e que eu compreenda plenamente a palavra de Deus. Te agradecemos pela semana que passou, pelas bênçãos recebidas, e colocamos a nossa vida diante do Senhor ao iniciar essa semana. Que a Tua bênção, a Tua proteção, a Tua orientação esteja conosco em tudo. Que tenhamos um coração agradecido por cada coisa, pelas mínimas coisas. E assim estaremos Te louvando, Te adorando. Amém. Em todas as situações. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Amém. Amém. Nós iniciamos esta semana. E tomamos posse. Para nossas vidas. Para nossas famílias. Para nossos trabalhos. De uma semana de bênçãos. Uma semana de vitórias. Sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.